Estamos aqui hoje para fazer alguns comentários sobre o filme The Fabelmans, novo filme do tio Spielberg que já está nos cinemas. What was your favorite part? The Fabelmans é uma nova obra do Steven Spielberg. Eu tô muito feliz com esse retorno do Steven Spielberg, né? Voltou a fazer aqueles filmes mais oitentistas com o Jogador Número 1, depois ele entregou um filme maravilhoso que se chama Amor Sublime Amor, que pra mim é um dos melhores filmes que ele já fez. E agora ele vem com The Fabelmans, mais um grande sucesso. É um filme muito bem feito, assim. Eu acho que o roteiro dele é muito bem trabalhado, todo o texto dele é muito bonito. Esse filme aqui, pra quem não sabe, ele é uma espécie de filme cinebiográfico, né? Uma cinebiografia do próprio Steven Spielberg. Então aqui nós estamos contando um pouco da história dele, de como ele desenvolveu esse amor pelo cinema. Que eu acho que faltou algumas coisinhas que me frustraram um pouquinho. Eu achei que o filme ia ser um pouco melhor do que eu acabei assistindo, então não achei o filme tão esplêndido assim, mas eu achei realmente um ótimo filme. Que as coisas que me incomodaram um pouco, eu acho que faltou um pouco de tempero ali em alguns tipos de personagens, sabe? Eu acho que os personagens são um pouco difíceis de você se conectar a eles, todo demonstrar um pouco mais de veracidade, um pouco mais de humanidade pra dentro dos personagens. Aí eu já não sei se é porque, como é um filme cinebiográfico e é dirigido pelo próprio cara, né? Ele próprio que tá contando a história dele. Então eu acho que como é ele que contou a história, se tivesse sido um outro diretor, por exemplo, sei lá, tipo, vamos dar um exemplo assim, que gosta muito do diretor do Steven Spielberg, talvez a visão que eles tivessem dado pro próprio Steven Spielberg fosse um pouco diferente. Então, tipo assim, como é ele demonstrando um pouco sobre como ele é e tudo mais, ele não vai ter aquela visão grandiosa do personagem. Acaba se tornando um personagem meio difícil, assim, de você se identificar nele e tal. Quando ele é criança, você ainda consegue se identificar, mas depois que ele fica adolescente, ali fica uma coisa meio difícil, sabe? Eu acho que faltou um pouquinho desse tempero, porque de restante tá muito bom. Faz a mãe dele, assim, eu acho que é uma das melhores atuações que eu já vi dela. Pra mim ela merece o Oscar por conta desse filme. Ela traz muita veracidade, é uma personagem muito profunda. Eu acho que faltou essa profundidade nos outros personagens, né? Mas ainda assim, como a história é desenvolvida, você consegue se identificar com aquela história. Você quer saber como que aquela jornada daquele personagem vai acabar, porque ainda que seja uma cinebiografia, ele não é tão explícito assim ser essa cinebiografia. Então ele parece ser um conto fantasioso. Então logo no início, por exemplo, tem uma frase muito boa da mãe dele, que ela fala que nada é por acaso, nada é por acaso. Ela repete isso. E é muito interessante ver que ao longo do filme, o filme tem, por exemplo, 3 partes principalmente que mostram isso, sabe? Que nada é por acaso. Cada uma das coisas que vão acontecendo, eles vão desencadear em algo a mais. Tá acontecendo, vai poder fazer um sentido no final. Mas, tipo, eu acho que faltou um pouquinho mais, sabe? Tipo, existem certas dessas coincidências que vão fazendo ele, vão tudo direcionando ele para esse caminho da direção, esse caminho da arte, do cinema em si. Eu acho isso muito interessante, porque o Steven Spielberg, ele foi um desses caras que me fez adorar o cinema. Eu quero trabalhar com cinema, minha vontade enorme do fundo da minha alma também é trabalhar com cinema. E eu acho que The Fabelmans poderia ter trabalhado um pouco mais também nisso, em tentar demonstrar esse amor do diretor, esse amor da pessoa pelo cinema, que foi uma das melhores coisas do filme, né? Tipo, ali no primeiro ato, quando ele ainda é criança, dá vontade de você ver mais coisas sobre ele ali, aquela emoção, aquela vontade de transformar o mundo, de ser um cineasta e tudo mais. E eu acho que faltou isso ao longo do resto do filme pro personagem principal, pra ele adolescente, chegando na fase adulta e tudo mais. Eu acho que faltou um pouco disso, mas ainda assim é muito bem trabalhado, é muito bem dirigido, a montagem, a edição e a trilha sonora desse filme eu achei muito legal. Toda a montagem do filme, sabe, como que ele trabalha ali para fazer cortes funcionarem, faz as passagens de ano sem precisar colocar na tela, tantos anos passaram e tudo mais. Então, tipo, é óbvio, né, o Steven Spielberg que tá dirigindo, então é muito bem dirigido, muito bem contada essa história e principalmente muito bem montada. E a trilha sonora, ela sabe onde é que ela vai colocar e tudo mais. Se eu não me engano, infelizmente é a última vez que o John Williams vai tocar, né, a última vez que ele tá fazendo um filme. Isso é muito triste, porque é o maior compositor da história do cinema. Pra ter fazendo um vídeo sobre isso, é o maior compositor da história do cinema, um dos maiores compositores vivos da atualidade. Faltou um pouco mais do Steven trabalhar um pouco mais disso, dessas coincidências, dessas coisas que o levaram ele a chegar até o cinema. Eu acho que
essa coisa do La La Land, sabe? De você querer atingir um objetivo, de querer atingir o seu sonho. Eu acho que faltou um pouco mais dessa mensagem aqui dentro desse filme. Acabou contando uma história meio leve até e tudo mais. Você entende? Eu quero ainda rever alguns vídeos sobre a história de Steven Spielberg para ver o que é ficção, o que não é e tudo mais. Mas eu acho que faltou um pouco mais disso, dessa emoção, de tentar demonstrar para as outras pessoas como eu, caso para não desistir desse sonho, para ir atrás. Eu acho que faltou um pouquinho disso. Vale muito a pena vocês assistirem The Fabelmans. É um ótimo filme, é um filme com coração, um filme com alma, com uma estética muito parecida com os outros filmes do Steven Spielberg, muito parecida com Amor Sublime Amor, que... Cara, que filme maravilhoso, se você nunca viu, um dos melhores musicais já feitos. E eu pretendo depois fazer um vídeo contando um pouco mais sobre a história, então, do Steven Spielberg, usando como base também esse vídeo aqui. Esse The Fabelmans, por exemplo, era um filme que era pra ter saído em 2021. Mas por conta de toda a distribuição errada desse filme, ele acabou saindo em 2023 aqui no Brasil. E tem vários filmes que saíram em 2023, que vão sair ainda em 2023 e que eu coloquei na minha lista dos melhores filmes de 2022, que eu acabei assistindo em 2022. Só clicar aqui em cima que vocês vão saber quais desses que eu estou falando. Infelizmente, The Fabelmans está fracassando na bilheteria lá dos Estados Unidos. E será que a culpa disso é do cinema ou será que a culpa disso é do streaming? Eu vou falar um pouco mais também nesse vídeo aqui. Deem essas duas opções aqui. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Valeu e se inscreva no canal.